é idade, multifocal, assim uma coisa, assim é outra, eu fico fazendo assim, fico perdido. Mas a gente vai aprender, não tem problema. Mas pessoal, é o seguinte, conforme estava falando, a Shirley mandou fazer a palestra. Então nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira, chuvosa, mas agradável, e com as bênçãos de Deus, que possamos ter uma noite profícua de reflexões, de aprendizado, talvez, sem nenhuma pretensão de querer passar conhecimentos muito aprofundados, mas de refletirmos juntos. Essa é a proposta, nesse momento de tanta gravidade pelo qual passa a nossa sociedade, aqui em Mato Grosso, no Brasil e no mundo como um todo. Paz e violência, o que eu tenho a ver com isso? Nós vivemos num mundo em que a violência faz muito ainda parte das nossas vidas. Falávamos agora há pouco com o André, quanto que tem de primitivismo, de instinto em nós, quanto que nós somos educados para sermos violentos e não pacíficos, tampouco pacificadores. A violência é uma forma de ensinar as pessoas a viver. Não é a forma adequada para aquela pessoa que já tem a lucidez, a consciência desperta, que sabe que é importante viver em paz consigo mesmo, em paz. A pessoa aprende a ser racista, aprende a ser machista, aprende a ser homofóbico. A pessoa aprende a não respeitar o próximo. Isso é treinado ao longo de anos. E mesmo quando nós estamos convivendo com as nossas famílias e verificamos certas atitudes em nossos pais, e nós falamos assim: isso, quando eu for casado, jamais vou fazer. Nunca vou tratar meu marido dessa forma, nunca vou tratar minha esposa dessa forma. Aí a gente se casa. E muitas vezes estamos ali no relacionamento conjugal e a esposa fala assim: quem você está parecendo? Ou o marido fala assim para a esposa: olha, você fez igualzinho a sua mãe. Porque ainda que nós não concordemos com a atitude dos nossos pais, nós somos treinados para fazer igual. Razão pela qual, muito mais importante do que falar, exemplificar com esforços. Não que nós, na condição de pais e mães, tenhamos que ser seres perfeitos, educadores perfeitos, porque nós sabemos a nossa posição. Nós somos seres falíveis, e mesmo aqueles que são referências para nós, também são pessoas que vão errar. Está aí essa semana o Dalai Lama, que nós vimos, assumindo que ele se equivocou em certo momento da vida dele. Ele, que é um conselheiro espiritual, que tem muito de paz e do bem implantado em sua vida, se equivocou em certo momento. E é natural que isso aconteça com qualquer pessoa. Por isso não devemos idolatrar, santificar a ninguém. Somos todos seres vivendo no mundo de provas e expiações, com as nossas qualidades, com as nossas dificuldades, com valores bem desenvolvidos, com virtudes por serem tantas outras desenvolvidas, mas a violência está em nós. Nós aprendemos a ser violentos. E há pessoas que defendem que a violência é necessária. Ora, se o professor tivesse revidado com violência a agressão que recebeu do aluno, talvez, o que aconteceria? Cessaria a violência? Estabeleceria a paz? Claro que não. Nós confundimos violência com firmeza. Tem um psicólogo que gosto de ler as obras dele, Léo Freiman, e vale a pena seguir nas redes sociais, Léo Freiman, muito parecido com Issam Mitiba, educador. E ele diz com toda clareza: a pessoa que obteve sucesso na vida teve uma mãe chata. Porque esse negócio da mãe ser amiguinha da filha, do filho, de não impor limites e não ensinar os filhos a assumirem também a sua responsabilidade e colocarem limites nas relações, vai gerar pessoas que não sabem receber um não sabem lidar com frustração, não sabem viver em paz, porque querem impor violentamente a sua própria vontade. Firmeza é necessária. Pai, mãe que ama seus filhos é firme quando tem que ser firme, amoroso sempre, mas com firmeza, não com violência.
Nós temos muito a ver com paz e com violência, porque tudo isso é aprendido, é treinado, é exercitado. Sabemos que a paz que se prega por aí, a paz do mundo, como se diz, a paz do mundo mundano, não é essencialmente aquilo que realmente nos preenche na condição de espíritos imortais que nós somos em busca de paz. Para muitas pessoas, paz é acomodação, é não ter que fazer nada, é a paz da preguiça, é a paz que a pessoa deixa a vida me levar, vida leva eu, e ela não assume responsabilidade sobre a sua conduta, sobre seus pensamentos, sobre aquilo que fala. E é bom para impor remédio para os outros amar, mas não toma o mesmo remédio, porque é uma paz de aparência. E vivemos numa época em que a aparência está super valorizada. Há pouco tempo atrás, quando eu era adolescente, portanto há pouquíssimo tempo atrás, quando nós queríamos tirar uma fotografia, nós pegávamos uma máquina fotográfica, chamava máquina, e tirávamos 36 poses, com todo o cuidado para rebobinar o filme na hora de levar para revelar. Se ficasse ruim não tinha jeito, né, Walter? Não tinha Photoshop. Se queimasse, queimou geral. Hoje nós tiramos foto e faz assim, e faz aquilo lá, e pega a melhor luz, depois arruma no celular e colocamos no mundo a nossa melhor foto. E é normal que nós façamos isso. Nós queremos o melhor para nós e aparentar o melhor. Mas muitas vezes, nesse mundo em que supervaloriza-se hoje a aparência, parece que nós somos a melhor pessoa do mundo. Olha, frequenta um templo religioso. Olha, faz até palestra, pregação. Será que nós estamos verdadeiramente conseguindo treinar uma vivência de paz, exercitar essa virtude em nós e viver em paz? O que dizer então desse momento de transição planetária pelo qual nós estamos passando? Nós nos lembramos que lá naquele final do século passado, e não faz tanto tempo, nós falávamos assim: vamos viver o terceiro milênio, a era da paz, a era de Aquário, seja lá do que for. E nós esperávamos que virando o ano, 31 de dezembro de 1999 para 2000, a grande expectativa, o mundo seria no ano seguinte, no dia seguinte, no segundo seguinte, o mundo de paz, como se fosse uma fórmula mágica. E nós somos muito hábeis para criar fantasias na nossa cabeça. Nós temos umas facilidades incríveis de criar heróis, ídolos, mitos, que são pessoas comuns como nós, que acertam, que aprendem, que erram, que se arrependem, ou não. Então vejamos, 2000, para muitas pessoas o mundo ia acabar. Ano 2000 vai acabar, é o fim dos tempos. Tinha os pessimistas totais, mas tinha aquelas pessoas que diziam: não, agora o bem vai prevalecer, e se você for do mal, você vai para um umbral, você vai para outro planeta, como se o bem fosse arrogante e quisesse tirar da nossa convivência pessoas que não concordem conosco, que pensam diferente de nós. E ainda hoje, aqueles espíritos que por um motivo ou por outro se comprazem na prática do mal e não se comportam mais de tal forma que são capazes de reencarnar na Terra, esses espíritos que estão sendo recambiados para outros planetas, para o bem deles, porque é muito clara a fala de Jesus quando nos diz que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Não estão sendo castigados, é para o bem deles, para que possam também continuar em seu processo de evolução moral, intelectual, muitas vezes avançados intelectualmente, mas pouco na parte moral. Para o bem deles, não reencarnarão, pelo menos momentaneamente, no orbe terrestre. Mas não deve ser um comportamento arrogante. Eu não quero mais sua convivência, vai embora. Não é isso. Ao contrário, é um comportamento de compreensão cristã. Então nem pessimismo era bom, tampouco a arrogância de querer impor o bem.
A pessoa de bem faz isso. Quem for do bem faz aquilo. Como assim? Quem é do bem não impõe nada a ninguém. Respeita o livre-arbítrio do próximo. Era meados de 2001. E um atentado à bomba em Israel matou 17 pessoas. O próprio homem-bomba e mais outros tantos. Aquela notícia causou um grande alarde na sociedade naquele tempo. Ameaças de terrorismo terríveis. Em agosto de 2001, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, asseverou que os Estados Unidos estavam seguros, livres do terrorismo, nada poderia acontecer, e queria investir trilhões de dólares na construção de escudos antiaéreo, antimísseis que pudessem vir de outros países. Menos de um mês depois, o maior símbolo do poderio norte-americano, as Torres Gêmeas, em setembro 11 de 2001, foram atacadas por aviões de terroristas. Sequestraram os aviões, atacaram as Torres Gêmeas. Um terceiro avião ia em direção ao Pentágono, que é a sede do poderio da inteligência bélica administrativa norte-americana. Então nós percebemos a partir daquele momento que não adianta sonhar que a paz vai se estabelecer como um milagre em nossas vidas. O que eu tenho a ver com isso? De que forma eu participo disso? O que eu faço da minha vida? Como eu vibro, como eu penso, como eu oro? André Luiz, o Espírito diz que o pensamento tem a força, a forma e a direção que nós imprimimos a esses pensamentos. Eu tenho alguma coisa a ver com isso ou isso é uma coisa que está muito longe de mim? Vivemos momentos em que nas grandes cidades, as guerras nas favelas, nos bairros, vivemos enjaulados, vivemos em grades, em cercas elétricas, monitorados, e quando não temos monitoramento nos sentimos inseguros. Não é possível muitas vezes caminhar nas ruas tranquilamente. E a violência no campo, que campeia cada vez mais? Pessoas que são levadas a ter que vender suas propriedades porque não suportam mais serem assaltadas, violentadas, roubadas. Isso acontece ao nosso derredor, não é no mundo distante daqui. O que eu tenho a ver com isso? O que eu estou produzindo em minha vida? Será que essa paz vai vir de fora para dentro? Ou é possível que eu faça alguma coisa, que eu mobilize mais pessoas com o meu exemplo, com o meu esforço, para que essa paz se estabeleça? No trânsito se morre mais do que nas guerras. Há pessoas que quando pegam o seu veículo, seja motocicleta, um carro, uma bicicleta que seja, se consideram os donos da rua, querem impor o seu jeito às pessoas, é só o jeito dela que é o correto. Vivem fazendo atitudes violentas e se consideram pessoas que fazem passeatas pela paz. Põe roupa branca, vamos abraçar esse bairro. Põe uma chave, um carro, um volante na mão dessa pessoa para ver se ela é pacífica, se ela consegue realmente viver aquilo. O que a violência e a paz têm a ver comigo? Jesus nos diz que não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e a Mamon. Não é possível ser da paz e da violência. Ou é um ou é outro. Não tem morno nessa atitude. Atitude pessoal, atitude de alma. Não tem meio termo. Não dá para falar, eu sou meio do bem. Ou é ou não é. Ou eu sou do bem até que ninguém pise no meu. Ah, vocês conhecem a pessoa também. Eu conheço. Não pisa no calo dela, porque eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Nós somos educados para a violência desde o berço. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de cair. A criança cresce com isso desde o berço. Samba Lelê está doente, está de cabeça quebrada.
que Samba Lelê merece? Uma boa lapada. Nós aprendemos a ser violentos. Atirei o pau no gato. Nem assim o gato morreu. E a dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Nós ensinamos a ser violentos em casa, nas escolas. É ensinado, é treinado, é vivido violência. Violência e paz, o que eu tenho a ver com isso? Há um aumento significativo de suicídios nos dias atuais. Há um aumento significativo de violência nas escolas contra professores de escolas públicas e privadas, porque são criados violentos agressores, verdadeiros reizinhos, majestades, que ninguém pode contrariar. Há pessoas que nunca receberam um não, tem 20, 40, 50 anos de idade, e quando alguém quer terminar o relacionamento com essa pessoa, ela vai lá e mata, porque não suporta o não. Isso acontece ao nosso derredor, não é fora daqui, não é em Marte e Júpiter, é aqui na nossa sociedade, porque nunca receberam um não. Porque há pais, mães que acham que se falar não para o filho, vou frustrar. Muito melhor aprender a lidar com as frustrações do que nunca saber lidar com o não. Muito melhor, preferível. Há pessoas que trabalham nas unidades públicas de saúde, UPAs, UBSs, enfermeiros, atendentes, técnicos de enfermagem, médicos, todos os dias são agredidos, violentados, seja por pacientes e pacientes, ou por pessoas que acompanham alguém que esteja doente, como se o outro tivesse a obrigação de receber agressões verbais, psicológicas e até físicas, por estar trabalhando num ambiente que não tem toda a estrutura necessária para que preste o melhor serviço possível. Há pessoas que já começam a brigar quando entram, porque aprenderam assim, e ninguém nunca falou não para essa pessoa, ela não sabe lidar com frustração. Violência e paz. E se fosse eu naquela situação, o que eu faria? É um exercício mental que todos nós somos convidados a fazer. O que eu faria nessa situação? Eu agiria com violência ou com paz? Ou morno? Tem morno? É quente ou é frio? Não tem meio termo. Vivemos dias desafiadores nos quais, pela primeira vez nas últimas décadas, os nossos filhos têm QI menor do que os pais, mas são hábeis em mexerem com armas virtuais, e também a serem treinados para que peguem veículos e matem outras pessoas, porque tem jogo de videogame que ensina a atropelar pessoas. O jogo de videogame mais jogado é de arma, é quantas pessoas você consegue matar. O que nós estamos ensinando para essa criança, para esse adolescente? A oferecer o bem, a caridade, ou a ter vontade, treinados para matar? Pilotos de avião treinam simuladores nos jogos de videogame, simuladores de voo. Nossas crianças e jovens estão treinando simuladores de violência nas nossas casas, porque a gente não sabe o que eles estão mexendo no celular deles. E mais, nunca houve tanta falta de paz na família em decorrência de filhos, de adolescentes, de jovens, de crianças hoje com distúrbios mentais como nunca se viu antes. Porque nós, pais, ensinamos nossas crianças a não nos incomodar. E se a criança fizer muito barulho, dá um celular para ela, que ela fica entretida naquela coisinha e sossega. Não sei se continua hoje, mas houve um tempo em que nos bancos dos carros, as crianças no banco de trás, e nos bancos colocamos telas, para a criança nem falar, nem perguntar nada para o pai e para a mãe, não perturbar ninguém. E a criança ia lá hipnotizada na tela. Nossas crianças emburreceram.
pelo excesso de uso de telas. A gente fala com elas, elas não olham para a nossa cara. Celular. Mas o exemplo é nosso. Primeiro, fomos nós que colocamos para ela mexer com aquela coisinha. Aí a gente fala assim: olha só, 5 anos mexe no celular melhor do que eu, parabéns. Futuro frustrado, violento, porque não sabe dialogar olhando para a pessoa. E chegamos numa era em que as pessoas não querem mais frequentar as igrejas e centros espíritas, querem só no online, e não tem convivência, não tem fraternidade, porque é muito fácil amar o próximo quando está vivendo lá na casa dele, e nós aqui. Minha mãe, na inteligência cacerense dela, é assim: você quer conviver com uma pessoa, quer conhecer, coma 2 quilos de sal com ela. Eu falei: como assim, mãe? Ora, a gente come uma pitadinha por dia, já está muito. Agora 2 quilos é 1 ou 2 reencarnações. Porque aquela pessoa que é toda educada para fora, que prega o evangelho, faz palestra no centro espírita, vai lá em casa ver como é que é. Pergunta para a esposa do palestrante como é que é. Se ele consegue ser bonzinho, pacífico o tempo todo, ou se faz esforços pelo menos para ser uma pessoa melhor. Porque nós não temos obrigação nenhuma de acertar sempre. Não temos. E nós vamos errar. Muito provavelmente nós erramos gravemente e nos arrependemos. Quem de nós aqui, alguns anos atrás, cometeu uma atrocidade e nos arrependemos e sofremos as consequências disso? Quem de nós há 1 ano, 2 anos, 1 mês, hoje talvez, nós não somos obrigados a acertar 100%. Nós somos criados por Deus e preparados pelos benfeitores da nossa família e nossos mesmos para acertar cada vez mais naquilo que nós nos programamos para a reencarnação, para, por meio dos nossos esforços, sermos aprovados nas provas. Mas há pouco tempo, já tem algum tempo atrás, um espírito amigo, depois do atendimento numa reunião mediúnica, nos disse uma frase que fica sempre na nossa mente, dizendo que uma prova não aprovada não é uma reencarnação reprovada. Uma prova que nós falhamos não significa que nós perdemos a reencarnação. Nós podemos, ainda reencarnados, aproveitar as oportunidades e nos esforçarmos para acertarmos mais, exercitando a paz em nós. Nesses dias de tanta violência, de tanta intolerância, há centros espíritas que criaram um grupo de estudos para pessoas ligadas aos partidos conservadores, e no mesmo centro espírita, grupo de estudo para pessoas mais progressistas, ou de esquerda e direita, como se diz por aí. No único centro espírita, 2 grupos de estudos, porque as pessoas não toleram o pensamento divergente do outro. E isso não é distante daqui, é muito próximo de nós. Então, por que essa violência de não aceitar o pensamento diferente? Por que essa violência de considerar que o seu jeito de ver, de pensar, é melhor do que do outro, que tem livre-arbítrio e é filho de Deus assim como nós? Violência e paz, o que eu tenho a ver com isso? As famílias também é onde tem maior violência. Vejamos, principalmente entre casais, principalmente entre marido e mulher, casais de qualquer forma, o fato é que não existem 2 pessoas iguais. Por mais parecidos que sejam, por mais habituados com o movimento psicológico um do outro, não há como serem absolutamente iguais. E é natural que haja divergências, pensamentos e modos de agir de forma diferenciada. Um foi criado de um tipo de criação familiar, educacional, acadêmica, outro vem de outra história, com outros valores. São pessoas que querem o bem, querem evolução, querem ser pacíficos, querem ser pacificadores, mas são diferentes, porque não existem 2 pessoas iguais. Podem ser muito parecidos, mas iguais não existem. E os conflitos vão acontecer.
aquela frase que nós aprendemos, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá com eles Jesus estará. Nós podemos também, com toda a simplicidade, dizer que onde 2 ou mais estiverem reunidos, vai existir conflito. Mais cedo ou mais tarde, vai existir conflito. Nós estamos vivendo reencarnados na Terra, não é para viver uma vida da paz aparente, da paz da preguiça, da paz da acomodação, não. É mesmo nas diferenças, mesmo com conflitos que vão existir, viver a paz de consciência. A paz que é treinada, que é exercitada. É que quando nós vemos uma atitude violenta em nós, espera lá, o que a vigilância me recomenda? De que forma a oração pode me ajudar nesse momento para que eu seja de verdade uma pessoa que se esforça para viver em paz? Não perfeito, mas que estejamos em busca, convivendo. No período da pandemia, nós tivemos 2 grandes ondas do coronavírus na nossa sociedade, e as pessoas tiveram que se afastar dos trabalhos muitas vezes, não sair de casa. Foi uma coisa que aconteceu há pouquíssimo tempo. Nós não pensávamos jamais passar por uma coisa dessa, mas foi necessário o afastamento social. O afastamento social fez com que pessoas trabalhassem em casa e convivessem com marido e mulher. Maior índice de divórcio que já se teve notícia nos últimos tempos, porque as pessoas não conviviam. Não é fácil conviver. É fácil falar que ama, é fácil falar que perdoa, mas convivendo em casa o tempo todo juntos, com as diferenças, é muito desafiador. Foi uma época de grande oportunidade para cada um de nós, de superarmos a nós mesmos, de tolerarmos, de exercitarmos diversos tipos de virtudes. Há pessoas que não suportaram essa situação e preferiram o afastamento familiar. Nós somos criados para conviver, para aceitar a nós mesmos, sem acomodação, aceitando os acertos, aceitando as conquistas, aceitando que temos muito a melhorar, mas não nos acomodarmos com aquilo que precisa ser feito, para aceitar o outro da forma como ele se apresenta, sem impor condições para amar. Eu só vou amar se a pessoa pensar como eu. Não é amor, é violência. Vivemos dias em que nós aprendemos que há diversos tipos de violência, no pensar, no falar, no impor. Violência psicológica, de marido em relação à mulher, de mulher em relação ao marido, em relação aos filhos, de filhos manipuladores que são violentos em relação aos pais. O que nós temos a ver com isso é muito. Temos muita responsabilidade. Precisamos aprender a conviver em família para exercitar a principal função da família, que é a função colaborativa e não competitiva. Enquanto tivermos em mente que o homem é provedor e a mulher é educadora, quer dizer que o homem não tem dever nenhum de educar, e a mulher hoje também não é função provedora também? Não tem isso mais em 2023. Essas funções são compartilhadas. A mulher trabalha, traz dinheiro também para o lar, paga as contas, o marido educa, se esforça, estuda com os filhos também. Enquanto nós não vivemos a família como uma família colaborativa, colaborar significa trabalhar junto, e não competir, não concorrer, não dissentir, mas convergir para o bem, para a paz. Enquanto nós pensarmos que eu tenho que ser melhor que meu marido, eu tenho que ser melhor que minha esposa, se ela fez isso, eu vou me vingar de outra forma. Enquanto nós pensarmos assim, a violência vai tomar conta do nosso lar. Mais cedo ou mais tarde, doenças virão, doenças sociais, consumo de substâncias entorpecentes, drogas e outras coisas mais pesadas. As doenças se instalam quando nós não temos paz. É comprovado. É comprovado cientificamente. Todas as vezes
que a pessoa não se sente bem com ela mesma, não se cuida, não se valoriza, não se respeita, a tendência é permitir que outro também não cuide dela, não respeite ela, não valorize ela, porque ela não faz isso com ela mesma. E programa doenças. Tem pessoa que não suporta passar por sofrimento e fala: eu preferia morrer do que passar por isso. Depois de 3, 4 anos, está lá as células adoecidas, porque a pessoa se programou, ela pediu para Deus. Há inúmeros relatos de pessoas que, quando passam por dores graves em suas vidas, falam: eu preferia morrer do que passar por isso. Pedi e obterei. Está no Evangelho. Vai atrair. A programação neurolinguística chama isso de metaprograma. É uma programação que nós não sabemos para quando, mas vai acontecer. Então, se nós queremos ser felizes e pacíficos, programemos isso em nós, exercitando as virtudes do bem e da paz. Agora, se nós queremos infelicidade, sejamos violentos para conosco, violentando o nosso pensamento, nossas células, e a doença virá. E nós podemos inclusive abreviar o dia da partida de volta para o mundo espiritual sem necessidade. É um suicídio indireto, podemos considerar assim, quando nós não vivemos em paz e preferimos a violência. Eu nem vi quanto tempo eu já fui aqui, mas vamos lá. Agora, André, com esse óculos novo aqui, que eu faço assim de perto, assim de longe, eu fico perdidinho, né? Nós somos muito bons para dar remédio amargo para os outros tomar. Nós somos muito bons para comentar a vida alheia nas redes sociais, no WhatsApp, então, para brigar com parente em época de eleição, nós somos bons demais. Nós somos muito bons para não sermos tolerantes. Temos facilidade. Por que temos facilidade para sermos violentos? Porque isso faz parte ainda de nós enquanto instinto que temos. O nosso lado mais animalizado, mais primitivo, está ainda pulsando dentro de nós. Se não fosse assim, nós não estaríamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e estaríamos vivendo em mundos mais evoluídos. Isso não é para nós ainda. Ainda bem que é ainda. Vamos chegar lá. Mas é necessário reconhecer que temos sim raiva. Quem aqui tem raiva? Ah, não tem não? Rancor, dificuldade para perdoar, insegurança, medo, depressão, inveja. Nós temos tudo isso. Porque se nós não estivéssemos na Terra, nós não teríamos isso. Mas se nós estamos na Terra, porque nós temos más tendências por serem domadas. Temos violência dentro de nós, carecendo de levar paz onde haja ódio e desavença. É a proposta de Francesco Bernardone, ou Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve amor para dentro de nós. Não é levar amor para fora se eu não me trato com amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz para dentro de mim, faça a luz interior. Joana de Ângeles é muito clara no livrinho Vida Feliz, dizendo que há uma luz brilhando dentro de ti, a presença do Cristo cósmico no teu coração. Não empanes a sua caridade. Viva com Jesus, trabalhe com Jesus. Não é para Jesus. Jesus já é um espírito crístico, não precisa de nós. Nós precisamos dele. Nós precisamos caminhar com ele. Nós precisamos do melhor psicólogo que existe, que é o Evangelho. Então a proposta de viver em paz é uma proposta de auto-evangelização, de autocuidado, de olhar para mim mesmo. Em que momento da minha vida eu não estou agindo com paz, estou preferindo a violência? Em que momento da minha vida eu estou não servindo a Deus, mas ao mal? Tudo o que fazemos tem consequência para nós e para quem vive ao nosso derredor. Que nós possamos viver além das aparências, que nós possamos fazer nossos esforços. Não é se forçar, se é algo que nós não conseguimos ainda. Isso seria uma grande hipocrisia. Que a coisa mais fácil é ser hipócrita, porque o que é fácil está ligado ao nosso lado sombra, ao nosso lado instinto, a porta larga. Jesus nos propõe irmos pela porta estreita do esforço, do empenho, do autocuidado, da vigilância e da oração, vivendo em paz. Raul Teixeira,
grande educador, amigo nosso, médium, excelente orador espírita, lançando um novo livro agora, recentemente, na condição de médium psicógrafo, inspirado pelo Espírito Camilo. O Espírito Camilo viveu próximo, muito próximo de Francisco de Assis, franciscano também, e traz pela revelação espiritual diversos fenômenos sociais, comportamentais, escreve. Agora há pouco, quando o Patrício estava lendo o primeiro livro espírita, que para mim me considero como me tornei espírita dali por diante, há 30 anos atrás, Educação e Vivências, do Espírito Camilo. Mas o Espírito Camilo escreveu outras diversas obras, como a Carta Magna da Paz, quando pegou cada verso da oração de Francisco de Assis e fez uma interpretação psicológica, social, sociológica, convidando-nos à reforma interior para melhor, para a paz. E Raul Teixeira, naturalmente, muito aprende com Camilo até hoje, e ele nos diz que lá na Idade Média, Francisco de Assis, o Francesco Bernardoni, adoecido dos olhos, precisava passar por um tratamento. O tratamento daquela época era queimar os olhos. O ferro incandescente em brasa, queimando, cauterizando os olhos, para que aquela doença não se transferisse para o outro olho. Ele aceitou aquele tratamento e, conversando amorosamente com o fogo amigo, não me machuque tanto, e queimar os seus olhos. A doença que poderia se transferir para o outro olho acabou se transferindo, e ele passou pelo necessário tratamento da época, que era queimar os outros olhos, o outro olho também. Enfraquecido, a doença tomava culpa do corpo dele, porque ele se dedicava ao extremo e não se cuidava tanto como poderia, como os irmãos queriam que ele fizesse. Ele se entregava o tempo todo de corpo e alma ao projeto de viver como Jesus ensinou. Os biógrafos dizem que talvez a pessoa que mais tenha se assemelhado na conduta cristã, mais tenha se aproximado de Jesus nas escolhas, na forma de ser, seja Francisco de Assis. Mas é natural que, quando nós temos uma pessoa que convive conosco, que é amada por nós, que é da nossa família, e essa pessoa está doente, nós estamos vendo que a morte está se aproximando, nós queremos agradar essa pessoa. O que você quer fazer? O que você quer comer? O que você gostaria de visitar, fazer? A gente quer fazer de tudo para agradar aquela pessoa, para que ela tenha uma vida até o final da melhor forma possível. Ele estava um dia, mesmo com as dificuldades de saúde, dificuldades respiratórias, sem enxergar, ele estava ali cuidando das suas plantinhas e conversando com as plantas, dialogando com as irmãs plantas que ele cuidava com todo carinho naquele jardim, com a ajuda de um pequeno rastelo, cuidando sem enxergar, tateando, pegando, conversando. E Frei Leão, que talvez fosse o mais próximo de Francisco, se aproxima dele e fala assim: paizinho. Eles o tratavam de paizinho, o paizinho seráfico, o paizinho angelical. Paizinho, se você soubesse que a morte viria nessa noite, talvez, em visitar, arrebatar a vida, o que você gostaria de fazer? O que você faria? Francisco, cuidando agachado de suas plantinhas, levanta o olhar, o rosto, como se não enxergasse com o corpo, mas se enxergasse com a alma, em direção a Frei Leão, e diz assim: ó Frei, se eu soubesse que a morte viria me visitar essa noite, o que eu faria? Eu continuaria aqui, cuidando das minhas plantinhas, nos demonstrando que o mais importante para a paz é viver a paz e fazer o bem que nos traz a paz de consciência. Mas não é um bem qualquer. Allan Kardec pergunta aos espíritos: basta não fazer o mal para agradar a Deus? E os espíritos respondem: não, Kardec, não basta não, é necessário fazer o bem ao máximo que puder fazer. Francisco fez esse bem,
e estava em paz de consciência. Da mesma forma, Paulo de Tarso, que era perseguidor de cristãos, que reconheceu que estava em equívoco quando entrou em contato com Jesus, se converteu, procurou sua família e foi abandonado. Seu pai fechou as portas na cara dele. Passou 3 anos no deserto, meditando, estudando as Escrituras, voltou, tentou pregar na Grécia, em Éfeso, não foi acatado, não foi ouvido. E teve diversos momentos de desconfiança, de dificuldade, de indiferença. Os próprios seguidores de Jesus não acreditavam na conversão de Paulo. Ele sofreu perseguições dos cristãos e depois dos não cristãos. Se dedicou ao máximo, deixou as cartas, visitou, andava a pé, pregou e é considerado o maior pregador da palavra de Jesus. Foi perseguido, foi aprisionado, foi libertado, foi aprisionado de novo. Outros fugiram, ele continuou: não, eu vou cumprir meu papel. E chegou o dia que ele seria condenado e foi a ser morto, decapitado. Ele que tinha dito: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É o ideal do bem e da paz que toma conta da minha vida, que conduz a minha vida. Quando era para ele ser assassinado pelo carrasco, que levantou a espada tremia. O carrasco tremia como vara verde, diante da autoridade moral de quem não fez o mal em vida, só fez o bem, só pregou a paz. Ele tinha que cumprir a ordem. Deu o golpe e não conseguiu tirar a vida de Paulo, apenas o feriu. Paulo de Tarso, ferido, ergue a cabeça e fala para o carrasco: cumpre seu papel, meu irmão, eu cumpri o meu. Paz de consciência de quem fez o bem, de quem fez o máximo, de quem fez tudo o que podia. Nelson Mandela, que viveu os horrores do racismo, do apartheid, ele nos diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem. Ninguém nasce odiando pela religião do outro. Ainda que hajam guerras étnicas, guerras pelas religiões, guerras pela imposição do dinheiro, ninguém nasce odiando outra pessoa por esses motivos, diz Mandela. Para odiar, ele diz, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nós podemos treinar, sermos pacíficos, pacificadores e não passivos, colocando o limite do respeito em cada uma das relações, aprendendo a nos defender também, que é uma atitude de auto-amor, e não permitirmos qualquer tipo de violência, colocarmos o limite do respeito pelo esforço, buscarmos os nossos direitos, porque o direito não socorre aos que dormem. A proposta de Jesus: a minha paz eu vos dou, não a paz do mundo. É uma proposta de vivermos a paz como modelo de paz que podemos treinar e cuidar e vigiar nós mesmos, buscar força na oração, coragem. Coragem é o coração que age, alinhando a inteligência que nós já somos com o amor que nós já somos, e vivermos essa paz no esforço de não cair em provocações, no esforço de não revidar com violência, no esforço de oferecer a outra face, a face da paz. Jesus conta conosco como cartas vivas da paz do teu Evangelho. Que Ele nos abençoe, nos inspire. Muita paz a todos.